Bom, agora a gente vai criar a nossa preferência de pagamento utilizando a SDK, beleza? Então a gente vem aqui e cria um novo arquivo chamado preference.php dentro de SDK, beleza? Então aqui SDK, criar um novo arquivo, preference.php. Eu vou vir aqui também no preference e vou copiar algumas coisas aqui, né? Que aqui a gente também vai usar da mesma maneira que a gente usou lá na API, tá? Que é com o checkout brick, a parte da interface, né? Então basicamente é o seguinte, eu vou copiar essa função aqui, copiar desde payment create aqui e vou colar aqui. A gente vai fechar algumas chaves aqui para não dar erro. Pronto, estamos incluindo o config, incluindo a conexão, payment, pegando o SS token. E aqui a gente estava fazendo a verificação, né, que se existiu o token ou não, que é daquela situação que eu expliquei para vocês, que no card ele vai incluir também o preference, que a gente precisa criar uma preferência antes de fazer o pagamento com cartão, tá? Mas depois a gente chega lá. Pausa o vídeo aí, copia exatamente o que eu estou fazendo aqui, que eu fiz aqui, tá? E vamos dar continuidade aqui. Bom, agora é o seguinte, a gente vai também incluir aqui a nossa SDK nesse arquivo aqui, né? Só vou dar uma indentada aqui. Eu vou vir aqui no Pix, que foi da aula passada, e eu vou copiar aqui, ó, o autoload, né? E eu vou colar aqui, ó. Também eu vou copiar essas duas classes aqui. Só a primeira aqui, ó, que é essa payment client a gente não vai usar, não agora, né? E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos também setar o nosso SS token, né? Após ele ter criado o pagamento. Aqui eu passo o SS token. Aqui eu devia passar assim também, que é basicamente aqui, ó. Depois do create, eu crio o SS token e passo aqui, ó. Então aqui no preference, eu vou criar esse SS token. Eu tenho que deixar aqui no preference, eu tenho que deixar o SS token fora dessa condição aqui, tá? Fora dessa verificação se existe ou não o token, tá? Então aqui agora a gente passa só o SS token. E por que eu tenho que deixar fora? Porque a gente vai usar esse arquivo de criar preferência mais tarde também pelo arquivo card.php. Bom, agora aqui a gente vai ter que usar mais uma classe que é a da preference client, tá? Que é essa aqui, ó, preference client. A gente faz o mesmo esquema aqui, né? A gente cria a gente chama essa função, essa classe preference client. A gente cria também a variável create request, tá? Que vai receber o array que a gente vai estar enviando para poder criar essa preferência de pagamento, tá? O array basicamente é isso aqui, tá? Então a gente vai preencher aqui com os dados que a gente precisa, que é o external reference. Aqui por enquanto vai ficar este mesmo. E aqui em valor, né, unit price, a gente vai passar o amount aqui, ó. E aqui também a gente pode excluir ou adicionar métodos de pagamentos aí, né, como a gente viu lá na API, né, na versão do preference utilizando apenas a API. Então a gente pode fazer o mesmo esquema aqui que vai funcionar, tá? Aqui a gente pode já pré-definir as parcelas, mas eu vou remover. Agora a gente simplesmente vai criar essa preferência, tá? A gente cria uma nova variável chamada preference, a gente chama a classe preference client, que a gente tá mandando para essa variável aqui, e a gente passa a função create passando a nossa array, tá bom? Feito isso, ele vai retornar para a gente a mesma coisa que a API retorna, tá? Então eu vou vir aqui na preference da API, eu vou apenas copiar isso aqui, e eu vou também trocar o obj pelo preference. Bom, só lembrando, né, que a gente tem que adicionar esse se existir card, quer dizer que esse arquivo está sendo chamado pelo card.php, né? Que a gente também precisa criar uma preference ID antes de executar o pagamento por cartão. Então, mesmo esquema da preference.php da API, tá? Feito isso agora, eu vou acessar esse arquivo aqui pelo navegador e ver o que está acontecendo. Bom, antes de testar, né, eu vi que eu cometi uma gafe. Aqui eu passei o ID do pagamento ao invés da variável amount, né? Pronto, agora sim a gente pode testar. Você sai aqui o navegador, dá uma atualizadinha aqui, R$12, clicar aqui em adicionar saldo por preferência. Pode ver que ele inseriu o pagamento dentro do banco de dados, que ele retornou o ID 21. Ele também gerou o link para a gente do link externo, né, para pagar ali, que é a preferência. Então, essa parte está ok. Agora a gente vai partir para a parte do cartão de crédito, tá? E a gente está indo tanto quanto rápido na parte do SDK, por razão de que a gente já fez muita coisa do que a gente fez no primeiro módulo, né? A gente tá só reutilizando o que a gente já fez, que é, por exemplo, essa lógica do cartão aqui, né? A gente já fez na primeira etapa, no primeiro módulo, a gente só está reutilizando agora.